Add Action e Do Action são partes das funções relacionadas ao paradigma orientado a eventos do WordPress. No WordPress, as ações são os ganchos que o núcleo inicia em pontos específicos durante a execução, ou quando eventos específicos ocorrem. Com as ações, você pode executar tarefas como exibir uma mensagem, salvar algo no banco de dados ou alterar o comportamento padrão. E como Add Action e Do Action funcionam. Add Action. Essa função é usada para registrar uma função personalizada a um gancho de ação específico. Você especifica o gancho e a função de callback, que será executada quando o WordPress atingir o ponto indicado pelo gancho. Do Action. Essa função é usada para disparar o gancho em um ponto específico do código. Ou seja, ela define onde o WordPress executará as funções registradas com Add Action. Então vamos entender a função Add Action. A função recebe 4 parâmetros, sendo o primeiro parâmetro o nome do hook, o segundo parâmetro o nome da função que será executada, o terceiro parâmetro a prioridade, que por padrão é 10, e o quarto parâmetro a quantidade de argumentos aceitos, que por padrão é 1. Vamos ver como isso funciona na prática. Aqui eu tenho uma instalação limpa do WordPress e eu vou utilizar uma função customizada para adicionar um texto personalizado na abertura do body. Essa função nós vamos adicionar ao hook WP Body Open, passando aqui na Add Action o nome do hook e passando qual função será executada quando o WordPress passar por esse hook. Então, salvando o nosso arquivo, nós podemos atualizar o WordPress e você verá que nós temos agora um texto personalizado na abertura do body. A função do Action é uma função mais simples, que recebe apenas o nome do hook e os argumentos adicionais. E nós podemos inspecionar isso mais a fundo ativando a depuração durante o carregamento da página. E assim nós conseguimos verificar em que momento foi chamada a função que executa o hook WP Body Open. E exatamente neste ponto da aplicação, caso exista alguma ação adicionada ao hook WP Body Open, este hook será executado seguindo o ciclo da aplicação até o momento que o WordPress carrega a nossa função customizada. Definindo prioridades e ordem de execução. O WordPress determina a ordem de execução das funções de callback de duas formas. Primeiro, prioridade. Ao registrar uma função com Add Action, você pode passar um terceiro parâmetro que define a prioridade. Segundo, ordem de registro. Se as duas funções têm a mesma prioridade, a ordem de execução será a mesma em que foram registradas no código. Vamos ver isso na prática. Aqui nós temos 3 funções que estão adicionadas ao gancho WP Body Open. Uma com baixa prioridade, uma com a prioridade padrão e a outra com alta prioridade. Porém, nós estamos utilizando o parâmetro de prioridade para executar essa ação. E nesse ponto, a primeira ação a ser executada é a que tem a menor prioridade. Então, vamos executar novamente o nosso código e você pode ver que a primeira ação executada foi a ação High Priority Message, a segunda ação executada foi a Default Priority Message e a terceira ação executada foi a Low Priority Message. Sendo assim, nós temos aqui o texto que será exibido primeiro, o texto que será exibido no meio e o texto que será exibido por último. Mas caso não for definida a prioridade das funções, elas vão ser executadas de acordo com a ordem de registro no código. Então, agora nós teremos a Low Priority primeiro, a Default Priority segundo e a High Priority executada em terceiro. Então, novamente, nós podemos executar aqui e você verá que essa foi a primeira ação executada, essa foi a segunda ação executada e essa foi a terceira ação executada, resultando agora nessa ordem de exibição das execuções do código. As funções Add Action e Do Action são fundamentais para criar e trabalhar com eventos no WordPress. Enquanto o Add Action permite que você registre funções de callback, Do Action define o momento exato em que as funções serão executadas. E se você gostou desse conteúdo, dá aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações e me siga para mais.